seja bem-vindo ao canal da leitura. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. Capitães da Areia é um livro que conta a história de muitos meninos de rua, muitos mesmo. São meninos que vivem em um trapiche abandonado e que constroem sua história, que sobrevivem daquilo que podem. São meninos, né, que ficaram órfãos, que fugiram de abrigos, enfim, cada um tem assim uma história muito particular, mas eles vivem juntos e eles vivem de assaltos, de golpes, mas ao mesmo tempo que o livro conta, né, como esse bando de meninos atormenta, né, Salvador com os seus crimes, ao mesmo tempo traz o lado de criança desses meninos, os sonhos deles, as angústias, o dia a dia, a forma como eles são unidos entre si e a aprendizagem que eles também vão adquirindo na vida, no dia a dia, quando se abrem a novas possibilidades. A história tem um padre, o Padre José Pedro, que é um personagem que faz toda a diferença na história, porque assim como aqueles meninos marginalizados que se agrupam e que cometem crimes, o Padre José Pedro, ele também sofre o preconceito dos seus colegas, porque ele não tem a mesma cultura, não teve a mesma oportunidade de estudo, ele tem uma história humilde de vida, ele é apadrinhado por um senhor de uma obra que ele trabalhava. Ele só consegue ser padre porque ele recebe ajuda, né, do seu patrão, que acaba custeando os seus estudos para que ele consiga realizar o seu sonho. Mas ele não é bem aceito pelos colegas, justamente por não ter o mesmo nível aí de estudo, de cultura. E o Padre José Pedro, ele faz esse trabalho de tentar ajudar esses meninos marginalizados. O gostoso do livro é que ele traz uma história envolvente, ele narra assim as aventuras vividas por esses meninos de uma forma assim sem julgamento. Então nem tá achando que eles são criminosos e que não tem nada de bom, nem dizendo jamais que o que eles estão fazendo é certo e que essa era a única possibilidade para eles na vida. Fala de crianças que infelizmente muitas vezes vivem como adultos, então antecipam muito na vida, né, o sexo, o namoro, essas coisas que são de adultos, mas que eles acabam vivendo muito cedo, porque não tem limite, eles vivem, né, eles se colocam os próprios limites, então limite é uma coisa que não existe. Mas ao mesmo tempo, como eles sonham em ir numa roda gigante, num gira-gira, num parque de diversão, comer doce. Então assim, eles têm sonhos de criança, embora vivam muitas vezes como adultos. Os personagens, assim, são muitos, como eu disse, são muitos meninos que vivem juntos. E depois eles aceitam uma única menina no bando, que é a Dora, que vai viver uma história de amor com Pedro Bala, sem final feliz, infelizmente. Dora morre super cedo. Dora chega no bando, né, junto com seu irmão Zé Fuinha, que ficaram órfãos com a morte da mãe, que morreu de varíola, que é o mal do momento. Inclusive um dos meninos do bando morre também de varíola. E então a história vai trazendo também esse contexto da época. E Pedro Bala, que é o líder, né, no começo inclusive ele ajuda a Dora, que vários meninos querem se relacionar com ela. Ela enfrenta e Pedro Bala a defende, e depois os dois acabam se apaixonando e vivendo uma história de amor, mas eles são presos em um dos assaltos. Eles conseguem livrar os outros meninos, mas os dois, né, a Dora é levada para um abrigo e o Pedro Bala é preso, é torturado, vive assim momentos bem difíceis na prisão. E aí continua, né, o desenvolver da história, mas Dora fica muito doente. Pedro Bala consegue resgatá-la do abrigo, ela volta a viver com eles, mas isso não vai durar muito tempo, infelizmente. É uma parte muito triste, de uma tristeza sem tamanho. O bando tem o professor, que é o único menino que sabe ler na turma,
E ele tanto lê histórias, eles roubaram muitos livros no assalto e são todos do professor. Ele lê para a turma e assim, essa parte é uma parte assim muito gostosa. Quando são narrados esses momentos da leitura do professor, a gente vê o quanto que é apaixonante, o quanto poderia ser diferente se esses meninos tivessem outro tipo de oportunidade na vida. E assim, o professor ele tem uma índole incrível, inclusive ele é conselheiro de Pedro Bala, que é o líder da turma. Ele dá muitos conselhos pro Pedro e ele é muito ouvido, muito respeitado por todo mundo também. E o professor é um dos meninos que vai ter um final feliz na história. Vale a pena acompanhar a trajetória dele, tá? Ele tanto lia histórias como ele inventava histórias também para a turma. Inclusive, o livro começa com o professor lendo para a turma a notícia sobre os capitães da areia, como eram chamados esses meninos que realizavam assaltos e golpes, enfim, e que estavam mexendo aí, tornando turbulentas as noites, principalmente em Salvador. Aí vai falar do gato também, que se apaixona por uma prostituta. Ele é um dos meninos mais bonitos da turma, acho que é o mais bonito, por isso esse apelido gato, ele realmente é um gato. E ele se apaixona por Dalva, que é uma prostituta. Dalva não dá chance nenhuma para ele no começo, mas depois que ela é traída, abandonada, enfim, pelo seu cafetão, ela acaba ficando com o gato e ele vai acabar vivendo essa vida de cafetão aí com a Dalva. A gente tem o Sem Pernas, que é o apelido de um dos meninos que tem uma deficiência física, então ele anda com uma certa dificuldade. E ele é muito usado nos assaltos porque ele desperta pena. Então é um jeito de se aproximar das pessoas, ele chega pedindo alguma coisa, ou até consegue entrar nas casas, no caso até que ele é acolhido, abrigado, a pessoa acolhe como um filho mesmo, e é uma estratégia para ele descobrir tudo que tem de valor na casa, passar as informações para os amigos que entram e realizam o assalto. Uma parte assim bem triste que você fala, poxa, a gente se sente assim muito mal, né? Bom, o narrador, né, o narrador onisciente em terceira pessoa, mas ele sempre, a gente percebe assim que ele toma partido na história dos Capitães da Areia. Esses são apenas alguns dos personagens, gente. Tem o Pirulito, tem o Boa Vida, o Volta Seca, que tem uma história curiosíssima. Ele se considera afilhado de Lampião e o sonho dele é viver uma aventura parecida com a do Lampião. E ele vai conseguir viver uma história assim, mais pro final. Pedro Bala, que assim é uma história também muito curiosa, é um menino assim de muita coragem, ele é muito líder, muito respeitado pelos Capitães da Areia. E ele tem uma história, né, de ter perdido o pai numa greve, que o pai foi assassinado no Porto, quando fazia uma greve trabalhista. E Pedro Bala tem essa identificação, né, com essas raízes do pai. E ele acaba indo por esse caminho de sindicalista, de exercer esse tipo de liderança. Então ele sai do bando, já mais pro final da história, depois que Dora morre, e vai procurar esse sonho. Capitães da Areia, então, é um livro para a gente se despir um pouquinho dos nossos preconceitos, para a gente conseguir enxergar o outro com a sua história de vida, com as oportunidades que teve. E é claro, não tô falando, né, da gente aceitar o crime, da gente achar que isso é natural. Pelo contrário, nós temos que nos indignar com isso. Mas assim, o olhar do narrador é muito de trazer a vida desses meninos que são vistos pela sociedade como monstros e mostrar um pouquinho pra gente do que é o dia a dia deles também, que eles também são vidas, são seres humanos e que infelizmente encontraram caminhos tortos, né? Mas vale muito a pena fazer essa leitura, vale muito a pena, né, viver essas aventuras, se apaixonar por essa história de amor de Dora e Pedro Bala. E pela coragem de Dora também, que tem vários episódios assim que vai mostrar ela enfrentando os meninos, ela aprendendo a lutar, ela brigando por um espaço nos Capitães da Areia, porque era um bando só de meninos. Então assim, tem muitas reflexões possíveis que essa leitura nos permite fazer. Eu super recomendo Jorge Amado, Capitães da Areia, é a dica de hoje.